Olá, família! Gil Morricone aqui. Nós damos as boas-vindas à lição número 13. Isso mesmo. Esta é a última lição da nossa jornada através das lições de fé de Josué. Esta lição se chama Escolha este dia. Será um estudo incrível da Palavra de Deus. Se você quiser sua própria cópia do Guia de Estudo da Bíblia para Adultos, vá para 3abnsabbathschoolpanel.com e faça o download. Prepare-se enquanto viajamos pela Palavra de Deus. Olá, família! Gil Morricone aqui. Nós damos as boas-vindas a você para o painel da Escola Sabatina 3ABN. Não posso acreditar que estamos na lição número 13. Estamos até o final de lições de fé de Josué. Meu coração foi abençoado enquanto viajamos por este livro. Aprendi tanto e oramos para que você também tenha aprendido em casa. E que esta série, de certa forma, tenha te aproximado mais do Senhor Jesus. Esta lição, número 13, é Escolha este dia. Quero apresentar minha família, sua família no painel aqui. À minha esquerda, minha irmã em Cristo, Shelley Quinn, toda bonita em sua jaqueta vermelha. Assim como você em seu prata e vermelho, estamos muito animados por trazer isso para você. A lição de segunda-feira, na sinceridade e verdade. E então, no meio, o pastor James Rafferty. Bom estar aqui, Jill. Tenho a lição de terça-feira intitulada Livre para Servir. E então, à sua esquerda, pastor John Lomakang. O meu se chama Os Perigos da Idolatria. Oh, você não vai querer perder. Por último, mas não menos importante, pastor Ryan Johnson. Obrigado, irmã Jill. Tenho a lição de quinta-feira e o título é Concluir Bem. Amém. Agradecemos suas orações e apoio ao Ministério da Rede de Televisão Adventista, 3ABN. Graças a você, este evangelho pode ir muito mais longe ao redor do mundo. Então, nós apenas agradecemos muito por isso. Se você quiser uma cópia de nossas notas, percebe que de semana para semana, muitas vezes, não conseguimos ver tudo. E você é bem-vindo para ir a 3abnsabbathschoolpanel.com. Clique na guia de notas e você se inscreverá toda semana quando um novo painel da Escola Sabatina for lançado no sábado. Na semana seguinte, você receberá por e-mail uma cópia das notas também. Antes de continuarmos, precisamos orar. Acabei de lembrar disso. Então, precisamos orar ao Senhor. Pastor James, você poderia orar por nós? Sim. Pai no céu, só quero agradecer novamente pela jornada que fizemos no livro de Josué e apenas oramos para que o Espírito Santo nos ajude a terminar bem. Esteja com cada um de nossos telespectadores, abençoe-os com sua presença. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Estamos em Josué 24. Então vamos lá para Josué capítulo 24. Na semana passada, vimos Josué 23 e este discurso de despedida, por assim dizer, do líder e guerreiro idoso, ninguém menos que o próprio Josué. Ele agora tem cerca de 110 anos e está se preparando para morrer. E então, o que é interessante? Lembre-se, Joshua, o manto, o bastão de liderança foi passado de Moisés para Joshua pouco antes da conquista. Pouco antes de entrarem na Terra Prometida, eles cruzaram o Rio Jordão, entraram na Terra Prometida. A conquista levou cerca de 6 a 7 anos, mas então eles receberam sua herança. Foi dividida. E agora, estudiosos acreditam que estamos 20 a 25 anos após esse tempo. Então, eles já se estabeleceram em Israel. A conquista aconteceu. Eles receberam sua herança. Agora, estamos cerca de 20 a 25 anos após a divisão dessa herança. E agora, o capítulo 24 é uma cerimônia de renovação da aliança, Shelley. E este é o discurso final de Josué. E o que eu realmente gosto no final é que diz que Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que estavam sob Josué, até a morte deles também. Você vê o poder e a influência da liderança. E vamos olhar isso especificamente no meu dia, mas primeiro vamos ler nosso texto de memória. Estamos em Josué 24, versículo 15. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É daqui que vem o título de toda a lição, Escolha hoje. No domingo, falamos sobre Você esteve lá. Então estamos em Josué 24.
Meus versículos são os versículos 1 a 13 e falaremos sobre 6 lições da história de Israel, porque meus versículos são todos sobre Josué, recontando a história dos filhos de Israel até este ponto. E então, acho que Shelley continua com a comissão e tomando essa decisão em relação à escolha. Então, estamos em Josué 24, versículo 1. Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Vamos falar sobre Siquém por um breve momento. Abrão construiu um altar em Siquém. Encontramos isso em Gênesis capítulo 12. Jacó, lembra quando ele deixou Labão e foi com suas esposas e filhos? Ele lhes disse: livrem-se dos seus ídolos e de seus deuses. Onde foi isso? Em Siquém. Isso é Gênesis 35. Josué renovou a aliança após o pecado em Ai. Isso foi nas proximidades de Siquém. Não exatamente em Siquém, mas nas proximidades. E isso é em Josué 8. E aqui estamos em Siquém novamente e há essa responsabilidade dada ao povo. Joshua reúne todos juntos. Mas especificamente, você notou que os líderes foram mencionados? Temos os chefes, temos os juízes, os oficiais, os anciãos de Israel. Os líderes são mencionados especificamente. Principal lição: líderes são responsáveis por aqueles que estão sob sua responsabilidade. Todas as pessoas participaram da renovação da aliança, mas de uma forma especial, os líderes aqui são destacados. Vamos conversar por um momento. Sabemos que o plano do Senhor era que ele seria o rei de Israel, e ele continuaria como o rei de Israel. Mas o que aconteceu? Eles não estavam satisfeitos com isso e queriam um rei terreno. Ao olharmos pelos séculos, os reis que Israel e Judá tiveram alguns bons reis e tiveram muitos reis ruins, não é mesmo? Se você olhar para os reis bons e maus, os nomes dos reis maus, nós realmente não os conhecemos tanto. Claro que conhecemos o rei Acabe e alguns desses, mas há outros: Elá, Zinri, Tibna, Aiosa. Eu nunca ouvi esses nomes antes, alguns dos reis maus. Mas os bons reis, ouvimos falar muito deles: Ezequias, Josias, Jeosafá, Asa, Jotão. Então eu quero te perguntar, o que fazia um bom rei? O que faz um bom líder? Era a riqueza que eles possuíam? É isso que a Bíblia diz? Foi a expansão do seu poder. E houve como uma expansão das fronteiras? Foi se o país teve paz sob seu governo? A Bíblia nos dá apenas um padrão. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Esse é o padrão. Esse é o padrão entre um bom e um mau rei, entre um governante justo e um governante injusto. Os reis maus diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O único padrão é a obediência. Isso mesmo. Obediência a Deus. O primeiro objetivo para os bons reis, quando eles assumem o poder, o que eles faziam? A Bíblia diz, você pode ler várias vezes, eles derrubaram os lugares altos, eles removeram a adoração de ídolos, eles voltaram a seguir a Deus. E o que aconteceu? Em grande parte, as pessoas que estavam sob eles seguiram. As pessoas sob eles começaram a seguir Deus, e não apenas as pessoas sob eles. Se você olhar para o segundo livro das Crônicas, capítulo 17, verso 10, ele diz: o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá. Então eles não fizeram guerra contra Josafá. Portanto, não eram apenas as pessoas sob seu controle ou governo direto, eram outras pessoas. Pessoas fora mesmo de sua esfera de influência ou liderança ficaram impressionadas com o Deus de Israel e fizeram mudanças. Agora, os reis malvados, o que eles fizeram? Eu sei que o pastor Ryan Johnson, em uma aula anterior, falou sobre até fazer seus filhos passarem pelo fogo. O horror disso. Eles levaram o povo à idolatria, à feitiçaria, à rebelião, à imoralidade, até mesmo fazendo seus filhos serem queimados em adoração a ídolos. Então, os líderes são responsáveis pelo povo sob eles. E quando havia um rei mau, em geral, Israel abandonava o Senhor. Israel servia a outros deuses. Israel construiu esses lugares altos. Sempre havia um remanescente. Sempre havia aquelas pessoas que não se curvaram perante Baal, como no caso de Elias com Acabe, que era um rei mau. Mas ainda assim, havia um remanescente que continuava a adorar a Deus. Mas os líderes são responsáveis por aqueles sob sua liderança. Agora vamos ver. Josué volta-se primeiro, estamos de volta a Josué 24, 2-4. Ele se volta primeiro para a história dos patriarcas, que seriam Abraão, Isaque e Jacó. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, seus pais, incluindo Terá,
o pai de Abraão e o pai de Naor, habitavam do outro lado do rio nos tempos antigos e serviam a outros deuses. Então eu levei seu pai Abraão do outro lado do rio. Eu o conduzi por toda a terra de Canaã. Multipliquei seus descendentes e lhe dei Isaque. Para Isaque eu dei Jacó e Esaú. Para Esaú eu dei as montanhas de Seir para possuir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. A segunda lição na história dos patriarcas. E eu não costumo pensar muito sobre isso. Nosso passado não nos define. O que quero dizer com isso? Pensamos em Abraão e apenas pensamos, uau, Deus o chamou. Mas não costumamos pensar que seu pai e seu avô serviam a outros deuses. Você percebeu isso? Eles não seguiam o único Deus verdadeiro, e ainda assim Deus o chamou. Ele poderia ter dito, bem, isso é o que meu pai fez, e ele seguiu a tradição. Ele seguiu o caminho em que foi criado. Ou, eu era assim. Mas não. Você não tem que permanecer assim. Nosso passado não nos define. Deus chamou Abraão para fora disso e ele obedeceu pela fé. E ele foi. Vamos continuar lendo. Estamos nos versículos 5 a 7. Agora olhamos para a história do Êxodo. Também enviei Moisés e Arão e plagiei o Egito de acordo com o que fiz entre eles. Depois eu te tirei. Então tirei teus pais do Egito, e vocês chegaram ao mar. E os egípcios perseguiram teus pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Eles clamaram ao Senhor, e ele colocou escuridão entre vocês e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E seus olhos viram o que eu fiz no Egito. Então vocês habitaram no deserto por muito tempo. O que me fascina nisso é que 5 vezes a narrativa muda entre vocês e eles. Você percebeu isso? Antes de tudo, eu trouxe vocês do Egito. Agora, algum desses vieram do Egito? Claro que não. Foram os pais ou avós deles, certo? Eles não saíram do Egito, exceto por Josué e... eu não sei se Caleb estava vivo naquela época, mas tirando isso, a maioria das pessoas não saiu do Egito. Depois muda para, seus pais saíram do Egito. Depois diz, os egípcios perseguiram seus pais. Depois diz, seus pais clamaram ao Senhor. Ele colocou escuridão entre vocês e os egípcios. Agora havia escuridão entre eles? Não, era dos pais deles, e seus olhos viram o que eu fiz no Egito. Então, o que vemos nisso? O pacto não é apenas para uma geração, é para todos que o aceitam pela fé. Os pactos eternos são para todos que escolhem andar em obediência. Portanto, conclusão número 3. O pacto de Deus e as promessas de Deus são para todos. Eu amo isso. Não é apenas para uma geração, mas se estende a todos. Agora vemos a história dos anos no deserto. Versículo 8. Então eu os trouxe para a terra dos amorreus que habitavam do outro lado do Jordão, e eles lutaram com vocês. Mas eu os entreguei em suas mãos para que vocês pudessem possuir a terra deles. Destruí-os antes de você. Depois continua sobre Balaque fazendo guerra, e Balaão, e todo aquele lance. E eu te livrei das mãos dele. Lição 4. Eu amo como, ao longo de toda a narrativa, Deus é o personagem principal da história. Deus é quem levou Abraão. Ele guiou Abraão. Ele multiplicou os descendentes. Ele deu Jacó e Isaque. Ele castigou o Egito. Ele os tirou de lá. Ele colocou a escuridão entre eles e os egípcios. Ele trouxe o mar. Ele cobriu e matou os egípcios. Ele entregou os amorreus nas mãos deles. Ele destruiu os inimigos diante deles. Ele os livrou das mãos de Balaão. É tudo Deus. Sempre foi Deus. Sempre será Deus. Deus é aquele que é fiel. Deus é aquele que cumpre suas promessas. Deus é aquele que mantém o pacto com seu povo. A história de Israel é toda sobre Deus. Então, nós olhamos para baixo. Não temos tempo. Estamos sem tempo. Mas os versículos 11 e 12 falam sobre eles conquistando Canaã. E diz, Deus enviou a vespa. Lá novamente você vê Deus em ação. E Deus os entregou não com sua espada e com seu arco. Então, em outras palavras, lição 5. Deus é quem luta por nós. É tudo sobre Deus. Mas Deus é quem vence as batalhas. E Deus é quem luta. E finalmente, versículo 13. Eu lhes dei uma terra pela qual vocês não trabalharam, e cidades que vocês não construíram, e vocês vivem nelas e comem das vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Conclusão número 6. Tudo é pela fé. Não é pelas obras. Não houve nada que eles fizeram para conseguir isso ou ter isso. Foi recebido pela fé. Obrigada, Jill, por essa maravilhosa introdução. Meu nome é Shelley Quinn e eu tenho a lição de segunda-feira com sinceridade e verdade. Agora vamos continuar com Josué 24, 14. E o que acontece aqui é que isso está perto do final da vida de Josué, a renovação da aliança. Ele vai fazer um apelo para que é hora das pessoas exercerem o poder de escolha que determinará seu destino. Josué 24, 15 a
14 e 15. As palavras de Josué: agora, portanto, temam o Senhor, sirva-o com sinceridade e verdade, e afaste os deuses que seus pais serviram do outro lado do rio e no Egito. Sirva ao Senhor. Ele continua no versículo. Ele diz: escolha hoje a quem você vai servir, mas quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Deixe-me perguntar: você é uma criança, um filho da aliança do Deus Altíssimo? Você se integra à cultura ao seu redor ou você reconhece sua identidade, sua missão e seu propósito? O seu poder de escolha determina o seu futuro. Você mencionou algo em um programa anterior que certa vez você era meio que um cristão emocional. Você sabe, a sobrevivência espiritual não depende da nossa herança, não depende das nossas emoções, mas sim de algo pessoal e claro, contínuo. Isso mesmo. E o apelo de Joshua ecoa ao longo da história. Ele, o poder de escolha que Deus lhe deu, determinará seu destino. Então vamos olhar para 5 pontos, se conseguirmos chegar a eles, desses 2 versículos, Josué 24, 14 a 15. Primeiro, o chamado para temer o Senhor. Isso está enraizado no reconhecimento da realidade de quem Deus é. Você sabe, isso não é insegurança e um tremor perpétuo de acovardar-se diante do Senhor em pavor. Não é isso que ele está dizendo. É uma consciência sagrada. Você sabe, eu me lembro quando estava escrevendo Spotless, preguei sobre o pacto eterno por muito tempo e coloquei tudo junto. E você se senta e lê o que leu, e eu estava prostrado diante do Senhor, e isso soa assim: eu estou de joelhos, dizendo: ó Senhor, estou em santa admiração de você. É uma reverência que, quando você entende, há uma consciência tremulante, mas é um tremor alegre por entender a deslumbrante santidade de Deus, sua humildade e o que ele fez por nós, e andar humildemente na luz de sua orientação. Você sabe, Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Sabedoria leva a um amor que obedece. Não, sim, não ritualismo frio, mas um coração. Isso mesmo, que treme diante de sua palavra, como ele diz em Isaías 66. É o que Moisés chamou o povo para fazer, é o que os reis foram ordenados a sustentar, e é tão importante que temamos o Senhor com reverência. Ponto número 2, continua Josué: sirva-o com sinceridade. Em hebraico, isso é tamim, e refere-se à plenitude e integridade. Isto é interessante. Esta palavra é usada em Êxodo 12, versículo 5, do cordeiro sem mancha e sem defeito. Significa puro, indiviso, completo. Portanto, servi-lo com sinceridade significa não ter uma devoção medíocre, nem uma lealdade fragmentada. Deus procura um coração com uma fidelidade total a Ele. Isso mesmo, servir com sinceridade significa não reter nada. Você está entregando todas as partes do seu coração. Você sabe, algumas pessoas dirão: ó, bem, há um pecado secreto aqui. Se você apenas disser: Senhor, cada sala do meu coração está aberta para você, ilumine isso com sua luz. Não são apenas suas ações exteriores, mas seus pensamentos e suas motivações que importam, assim como seus planos futuros. Marcos 12:30. Jesus disse: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Sabe de uma coisa? Eu não consigo. Não consigo fazer isso. Não com minhas próprias forças. Requer amor divino e adivinha só? Romanos 5:5 diz: Deus derrama seu amor em nossos corações, esse amor divino em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo. Então, se estou andando no Espírito e em seu poder, posso amar o Senhor assim, posso amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso mesmo, deixe-me descer.
Número 3, Joshua ordenou que Israel servisse ao Senhor com verdade. Em hebraico, essa palavra é emet e significa confiabilidade, firmeza, fidelidade. Esta é uma qualidade divina que Deus usou para descrever isso. Ele usou essa palavra para se descrever em Êxodo 34, 6, quando Deus está revelando sua glória, seu caráter a Moisés. Ele diz: Vou proclamar meu nome, porque meu nome e meu caráter, minha palavra é meu nome, o meu é meu caráter. E assim ele diz: o Senhor Deus misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade. E essa verdade, confiabilidade, fidelidade, essa aliança, fidelidade de aliança é incrível. Então, quando estamos servindo ao Senhor em verdade, estamos refletindo o próprio caráter fiel de Deus em nosso caminhar com Ele. Há uma consistência, uma firmeza como Deus, nos tornamos confiáveis ou dignos de confiança e leais em um relacionamento de aliança. O que Jesus disse em Apocalipse 2:10: Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Você sabe, eu não vou entrar em uma vez salvo, sempre salvo, mas há um sermão de Shelley Quinn no YouTube para ver isso, porque isso é uma mentira do diabo, certo? Número 4, Josué 24:15. Seu apelo culmina com ele dizendo: Quero dizer, este é um ultimato inesquecível. Escolha hoje a quem você vai servir. Essa escolha definirá seu destino. Deus nunca força a obediência, mas ele a convida. Ele nos atrai com seu amor. Ele nunca nos coage. Ele nos lembra, porém, quando você olha as palavras de Josué, indecisão é uma decisão. Se você não escolher por Deus, você vai escolher ou contra Deus ou por Deus. E escolhê-lo não é uma declaração única. Isso é dia após dia, às vezes hora após hora. E nós temos que escolhê-lo com nossos pensamentos, nosso tempo, nossas carteiras, nossos relacionamentos e nossas ambições. Então, devemos escolher entre a estrada estreita da obediência que Jesus mencionou ou aquele caminho largo da destruição. Agora, número 5, rapidamente. Por que isso importa para nós hoje? A resposta do coração, porque é importante. O mundo confunde as identidades de tudo. Há um caos cultural, uma espiritualidade superficial por aí. E as palavras de Joshua trovejam e apenas ecoam na minha mente. Vamos nos misturar ou vamos nos destacar? Você sabe, servir a Deus com sinceridade significa que não há vida dupla. Muitas pessoas dizem: eu coloco Deus em primeiro lugar, enquanto na realidade estão vivendo como se Deus fosse a última prioridade em suas vidas. E há momentos em que eu fiz isso. Você começa o dia e pensa: ok, mas então eu não. Estou com muita pressa e dou a Deus as sobras no final do dia. Ele está. Busque primeiro o reino de Deus. Servir de verdade significa que existe integridade diária, arrependimento humilde que você não está, existe lealdade ao pacto mesmo quando ninguém mais está olhando. E não é emoção, é intenção. Não que isso não inclua nossas emoções, mas é a consistência interior. Então, escolha ele não apenas uma vez, mas diariamente, com sinceridade e verdade. E ao fazer isso, você não perderá a sua identidade. Você a encontrará porque pertencerá a ele. Amém. Muito obrigado, Shelley. Eu amo esses 5 pontos de Josué 24, 14 a 15. Isso é poderoso. Vamos fazer uma pequena pausa para um momento de missão da 3ABN. Voltamos já. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN.
Da última vez, contei sobre Judy, que foi criada na fé católica e mais tarde se tornou parte do movimento carismático. Eventualmente, ela foi apresentada ao canal de televisão Three Angels Broadcasting Network pela irmã e começou a assistir. Um dia, em um programa com o pastor John Carter, ela entendeu a verdade sobre falar em línguas e Judy começou a pedir a Deus para mostrar-lhe mais verdades. E 3ABN trouxe a ela a verdade sobre o santo dia de sábado de Deus também. E embora ela tenha achado estranho no início, ao estudar, ela reconheceu a verdade que nunca tinha visto antes. Logo, ela começou a frequentar sua igreja adventista do sétimo dia local, encontrou uma família amorosa e carinhosa, foi batizada e se tornou membro daquela congregação local. Eu sempre pedi para que a luz brilhasse através de mim, diz Judy. Não a minha luz, mas a luz dele. Quero fazer parte do ministério de oração na minha igreja e fazer qualquer outra coisa que ele queira que eu faça. Às vezes ainda me sinto solitária, mas então me lembro da promessa de Deus em Hebreus 13:5 que diz: Nunca te deixarei, nem te desampararei. E eu sei que posso superar meus sentimentos, assim como Jesus fez. A história de Judy é uma linda história de entrega e fé. E terei outra história para você na próxima vez no 3ABN Mission Moment. Somos muito gratos por cada espectador abençoado por programas como o Painel da Escola Sabatina. Você sabia que pequenas doações mensais tornam esta série possível? Apenas 10, 20 ou 50 dólares por mês ajudam a manter os programas no ar, alcançando corações em todo o mundo com o Evangelho eterno. Jesus disse: Vocês receberam de graça, deem de graça. Se você foi encorajado em sua caminhada com Deus, não consideraria fazer uma doação mensal hoje para que outros também possam ser abençoados? Escaneie o código QR ou visite o site 3abn.tv. Bem-vindos de volta ao nosso emocionante estudo. E passamos a palavra ao pastor James. Obrigado, Jill. Eu tenho a lição de terça-feira. Estamos olhando para esta frase, livre para servir, e eu realmente amei o que Shelley compartilhou conosco sobre quando nos rendemos a Deus, não perdemos nossa identidade, realmente encontramos nossa identidade. E isso acontece quando escolhemos servir a Deus. A revista trimestral continua a dizer aqui: como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeita o livre-arbítrio de seu povo e deseja que Israel sirva ao Senhor por escolha própria, em vez de compulsão. Esse foi exatamente o ponto feito pelo uso deliberado da palavra escolhida em Josué, capítulo 24 e versículo 22. Esse é o nosso versículo. A propósito, Josué 24, 22. Aqui está o que diz. Josué disse ao povo: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Então, qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué e por que você acha que Josué reagiu à resposta deles da maneira que ele fez? É isso que a pergunta do trimestral nos pede. Claro, a resposta deles foi sim. Sim, somos testemunhas, vamos fazer isso sem problema, e Joshua disse: Bem, espere um minuto, deixe-me apenas compartilhar uma coisinha com você. Você sabe, não é fácil servir ao Senhor, é basicamente o que ele diz. Servir a Deus não é fácil. Bem, por quê? Por quê? Deus é um mestre exigente, ele torna difícil para nós sermos salvos. Qual é o problema aqui? Bem, existem 3 razões que queremos analisar, e a primeira é que, de acordo com o trimestral, Josué conhece a instabilidade da humanidade. Ele conhece a instabilidade, por exemplo, da primeira geração. Não é difícil porque Deus torna difícil, é difícil porque tornamos difícil. Não confiamos em Deus de maneira consistente, contínua, diária, amide. Não confiamos em Deus. As forças das trevas estão buscando tirar o diário e colocar em seu lugar uma abominação desoladora. Isso é autossuficiência, não necessariamente confiança em outro sistema ou religião. Podemos simplesmente confiar em nós mesmos. Não queremos ter nada a ver com religião. Estou bem o suficiente. Sou melhor do que aqueles cristãos hipócritas. Isso é uma abominação da desolação, no sentido de que estamos confiando em nossa humanidade e na ideia, que é falsa, de que há algum tipo de bondade em nós. Não há bondade em nós. Ninguém está buscando a Deus. Não, nenhum é justo. Romanos capítulo 3, versículo 9. Então, Josué conhece a instabilidade da primeira geração que prometeu obedecer a Deus em termos semelhantes, Êxodo capítulo 19, versículo 8, e se preparou para o fracasso.
Tudo o que o Senhor disse, faremos e obedeceremos. Essas foram as promessas ruins, de acordo com Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 12. Assim, eles esqueceram suas promessas enquanto as palavras ainda estavam em seus lábios, de acordo com Êxodo 32, dançando ao redor de um bezerro de ouro. Portanto, Josué, por meio da retórica, quer fazer os israelitas cientes de várias coisas. Primeiro, a decisão de servir a Deus é séria. Ela precisará moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. As bênçãos de perseguir esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser completamente compreendidas. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Então isso requer uma entrega completa da vontade a Deus. É aí que realmente está a batalha. A batalha não é contra o pecado em si, porque não podemos ter vitória sobre o pecado se apenas o enfrentarmos diretamente. Temos que nos entregar ao Senhor, e à medida que nos entregamos ao Senhor, então Deus intervém. E claro, quando Satanás bate à porta, apenas deixamos Jesus atender. Aí está. Apenas faça-o responder. Mas se Jesus não está no coração, se ele está batendo a porta e fechamos essa porta, se ele não está vindo cear conosco, como pode ele abrir a porta quando o inimigo entra insidiosamente? Certo? Tranquilamente, silenciosamente, por assim dizer. E assim vemos que é importante reconhecermos, como Josué aponta aqui, que a decisão de servir a Deus é uma questão séria. Número 2. Como o trimestral destaca, a decisão dos israelitas de servir a Deus deve ser uma decisão própria, não algo imposto por um líder, nem mesmo Josué. Então, existe essa liberdade que Shelley acabou de falar. Precisamos escolher hoje a quem iremos servir. E então, número 3, e vamos gastar um pouco mais de tempo neste ponto, Israel deve perceber que os humanos não podem servir a Deus por suas próprias forças. Certo? Temos falado sobre isso, vamos continuar falando sobre isso, porque se não sairmos deste trimestre com nenhuma outra verdade, tem que ser essa verdade. Servir a Deus não é alcançado pela adesão mecânica às estipulações da aliança, mas por um relacionamento pessoal com o Senhor Salvador. Certo? E olhamos para isso em comparação com Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2, certo? Eu sou o Senhor seu Deus que te tirou da terra do Egito. Esse é o evangelho do que Deus faz por nós quando estamos em cativeiro. Ele nos liberta. Ele é o único com o poder. E então, esta terceira razão é uma verdade presente, porque nos aponta para a nova ou eterna aliança, que é central, o meio central do objetivo de Deus para cada crente. Você sabe, quando o pequeno chifre ataca o diário e tira essa dependência contínua de Cristo no capítulo 8 de Daniel, quando isso se repete em grande escala no capítulo 11 de Daniel, 5 vezes menciona o eterno ou o novo pacto. E diz lá que o pequeno chifre está enfurecido com esse pacto e busca tirar esse pacto de nós. Em outras palavras, para tirar nossa dependência desse pacto eterno. Esse é o objetivo do poder do pequeno chifre. Essa é a soma de todas as profecias de Daniel e Apocalipse. Quando você transfere de Daniel para Apocalipse, você tem esse mesmo poder surgindo do mar. Conecta-se a todos os diferentes reinos em Apocalipse, e esse poder busca se colocar no lugar de Cristo e ter todo o mundo seguindo-o, admirando-o, olhando para ele, confiando nele, dependendo dele para a paz mundial ou para qualquer outra coisa que você queira pensar, ao invés de colocar nossa dependência em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo. É aí que nossa dependência precisa estar. Mantenha seu foco no Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 diz: siga o Cordeiro onde quer que ele vá. Então esse é o conflito. Em Apocalipse capítulo 17, os poderes desta terra fazem guerra contra o Cordeiro, e aqueles que estão com ele são chamados e fiéis e escolhidos. Portanto, todo o conflito aqui gira em torno deste pacto eterno, certo? Isso é por isso que a Bíblia indica, ou isso é por isso que a Bíblia dedica tanto espaço para explicar o contraste entre a nova e a antiga aliança. Gálatas capítulo 4, Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13, Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 17. Todos esses nos alertam sobre este pequeno poder do chifre de Daniel que se levantaria contra o santo pacto, mudando os tempos e leis de Deus e estabelecendo um sacerdócio falsificado na terra. Uma adesão mecânica às estipulações do convênio sem um relacionamento pessoal com Deus é o exemplo máximo da condição laodiceana. Pessoas religiosas são especialistas em dizer: tudo o que o Senhor disse, nós faremos e obedeceremos, enquanto falham em saber como obedecer. O povo de Deus fala sobre obedecer, mas não obedece. A conversa é usada no lugar da obediência.
Quanto mais o povo de Deus fala sobre obedecer e fala sobre todas as doutrinas que eles acreditam e todas as verdades que eles acreditam e como essas verdades são importantes e que não podemos comprometer essas verdades, menos eles sentem a necessidade de realmente obedecer. Eles ouvem as palavras de Deus como se fossem uma música alegre, mas não as praticam, diz Ezequiel. Assim, quanto mais eles defendem falar sobre a obediência, mais justos se sentem sem realmente obedecer. Quanto mais contrastam sua fala com a fala de outras religiões, mais justificados se sentem sobre sua fala, que sua fala é a correta, enquanto a fala das outras religiões é a errada, e ainda assim falham em obedecer. A propósito, é realmente interessante porque algumas dessas outras religiões realmente obedecem a Deus, mesmo que possam não ter toda a fala certa e todas as doutrinas certas, porque têm esse novo relacionamento de aliança com Deus, essa nova experiência de aliança. E quando entram em contato com a realidade das verdades que essas pessoas que falam certo têm, acabam por abraçá-las. Bem, contanto que a testemunha da verdade seja precisa. Isso é o que Nabucodonosor experimentou. Ele ouviu a verdade e percebeu que estava adorando o Deus errado. E então ele finalmente viu a verdade testemunhada na vida desses 3 jovens. E ele diz: sabe de uma coisa? Esse é o Deus certo. Eu preciso me mover nessa direção. E claro, Deus eventualmente o colocou nessa direção. Finalmente, chegará o dia em que toda a conversa deles não será nada além de um substituto para a verdadeira obediência do coração. Naquele dia, todas as falas erradas de muitas outras pessoas religiosas que foram julgadas por suas palavras equivocadas serão descartadas pelas palavras corretas e adicionadas à obediência de coração que já esteve nas pessoas de fala errada na raiz de sua experiência. Então, a moralidade é boa, mas a justiça pela fé, como mencionado pela aliança eterna, é para onde Deus realmente está nos levando. Ele quer nos levar ao ponto onde o obedecemos de coração. E essa experiência só pode acontecer de acordo com Ezequiel, capítulo 36, versículos 21 a 32. Não vamos ler todos esses versículos. Você vai às notas aqui. Isso só vai acontecer quando Deus trabalhar em nós. Ele borrifa água limpa sobre nós. Ele nos limpa de toda a nossa imundície e de todos os nossos ídolos. Ele nos dá um novo coração. Ele coloca um novo espírito dentro de nós. Ele tira nosso coração de pedra. Ele nos dá um coração de carne. Ele coloca um espírito dentro de nós. Ele nos faz andar em seus estatutos, guardar seus julgamentos, fazê-los, habitar na terra que ele nos dá, e ele nos guia. Ele é nosso Deus. Nós somos seu povo. Ele nos salva de toda impureza e faz isso por causa do nome dele. Deixe ele fazer isso. Escolha deixá-lo fazer isso. Amém. Obrigado, James. Obrigado, Jill. Obrigado, Shelley. O meu tema são os perigos da idolatria. Bem, saudações de temporada para você e eu quero apenas encorajá-lo que este é muito apropriado para o dia e a época em que vivemos. Josué está agora na terra que Deus prometeu aos israelitas possuírem. Agora ele começa a perceber que a obediência contínua é mais importante do que a obediência temporária. E assim ele apresenta um desafio ao povo. Ele os leva agora e ao irmos para Josué 24, vamos olhar os versículos 22 a 24. E agora ele chama as pessoas para o alto. Alto investimento para examinar a si mesmo. Autoreflexão. Essa é uma boa palavra. Obrigado, Shelley. Então Josué disse ao povo: vocês são testemunhas, reparem nisso, contra vocês mesmos, que vocês escolheram o Senhor para servirem a Ele. E eles disseram: somos testemunhas. Então ele respondeu: agora, portanto, ele disse: afastem os deuses estrangeiros que estão entre vocês e inclinem seus ouvidos para ouvir o Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos e sua voz obedeceremos. Agora, quando você pensa nisso, este é o mesmo desafio que Moisés colocou diante do povo em Deuteronômio 30. Eu invoco o céu e a terra diante de vocês, 2 caminhos, vida e morte, bênçãos e maldição. Eu escolho a vida para que tudo vá bem com você e seus filhos. Agora, esses são os filhos que cresceram nos dias de Josué e os mesmos desafios estão surgindo novamente. Você percebe que às vezes as coisas geracionais demoram para desaparecer. Chamamos essas tendências hereditárias que podem ser cultivadas de tendências que causam os problemas que
Cara, eu pensei que isso tinha sido erradicado há 2 gerações. E essas crianças são exatamente como seus pais. Você é igual à sua mãe. Você anda exatamente como ela. Você age exatamente como ela. Você fala exatamente como seu pai falava. Essas são questões geracionais que não são facilmente removidas. Por isso a santificação é tão vitalmente importante. Precisamos fazer um inventário de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: examine-se para ver se está na fé. Teste a si mesmo. Muitas vezes estamos confortáveis testando todo mundo, examinando todas as outras pessoas. Sim, olhe para fulano, olhe para o irmão fulano, olhe para o pastor fulano. Mas hoje o Senhor está dizendo: compre um espelho grande e alto e fique na frente dele. Ore, Senhor, mostra-me a mim mesmo. E eu preciso lhe dizer, um dos meus maiores pontos de crescimento na minha própria vida como pastor foi quando o Senhor mostrou-me a mim mesmo. E eu disse: eu não gostei de Deus, eu não gostei da pessoa que ele me mostrou. E me dediquei a dizer: eu não quero ver essa pessoa nunca mais. E quero dizer a vocês, amigos, que quando vocês decidem fazer isso, o maior crescimento que vocês já experimentaram se torna a alegria que Deus realiza em sua vida. Qual foi o primeiro perigo? Josué 24:15. O primeiro perigo não eram os deuses que estavam atrás deles, mas os deuses que estavam à frente deles. Josué 24:14-15. E Shelley acabou de ler isso, mas eu quero ir em frente e apenas resumir. Ele diz: agora, portanto, o temor do Senhor, servem-lhe sinceridade e afastem-se dos deuses que seus pais serviram do outro lado do rio, no Egito. Então ele continua no versículo 15 para apontar isso e diz: seja os deuses que seu pai serviu que estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra você habita. Note, deuses do passado, deuses do presente. Ele está dizendo que o problema é que enquanto estivermos neste mundo, você tem que decidir a quem vai servir. Romanos 6,16. Você não sabe que a quem escolhe como servos para obedecer é escravo daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Agora, não perca isso. Quando você decide servir, alguém mais lidera, o pecado leva à morte ou a obediência leva à justiça. Paulo deixou claro, ele diz: não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Essa foi a batalha pessoal dele. Mas quando ele entregou sua vida ao Senhor, note o que mais ele disse: já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Em ambas as situações não era ele. Tudo o que ele fez foi ceder. Quando você cede, outro poder assume. Eu tenho este ditado em minha casa: o pecado te leva mais longe do que você quer ir, te mantém mais tempo do que você quer ficar, te faz pagar mais do que jamais pensou que poderia e se recusa a te deixar ir. Mas quando você entrega sua vida a Cristo, ele te leva mais longe do que jamais pensou que poderia ir e te abençoa mais do que jamais acreditou que poderia ser abençoado. Então, por que você não escolheria servi-lo? Esse é o desafio que Josué está trazendo a eles. O primeiro perigo eram os deuses que ficaram para trás e os deuses que estão à frente deles agora. Mas o segundo perigo era não ouvir a Deus. 2 Reis 19:16, e esta é a palavra aqui no hebraico, nautal. Significando não apenas ouvir, mas inclinar seu ouvido na direção da voz. Inclinar seu coração na direção da voz. 2 Reis 19:16, aqui estão as ilustrações. Inclina o teu ouvido, ó Senhor, e ouve. Abra os ouvidos, ó Senhor, e veja. Então as pessoas estão dizendo: Senhor, queremos que não apenas ouças nossas orações, queremos que te inclines na direção de nossas orações, queremos que realmente ouças. Estás me ouvindo, Senhor? Esses são os aspectos de inclinação. E louvamos a Deus quando Davi falou sobre, quando ele orou, ele disse: o Senhor inclinou seu ouvido para mim desde seu templo. Isso é poderoso. É isso que Josué está dizendo. Se você quer que Deus te ouça quando você ora, você precisa ouvi-lo quando ele fala. Esse é o desafio que ele está trazendo para eles. Outro exemplo disso em Daniel 9:18. Daniel está orando: ó meu Deus, incline seu ouvido e ouça, abra seus olhos e veja a nossa desolação. Isso não é apenas dizer eu ouço alguém falando, você diz espere um minuto, é isso? Isso soa como Shelley pedindo ajuda. E foi assim que minha cunhada foi salva de se afogar em um lugar chamado Virgin Gorda. Estávamos todos na praia e de Hildebrand. Estivemos lá muitos anos atrás, no nosso 25º aniversário. Foi há muito tempo. Ouvimos minha cunhada gritar: ajuda, ajuda, Dee Hildebrand disse. Espera, todo mundo acha que ela está brincando. Ela vai se afogar. E eu mergulhei na água com minhas nadadeiras e cheguei até ela antes que afundasse e disse: agarre-se em mim. Ela disse: vou te levar para baixo. Eu disse: você não vai me derrubar, agarre-se em mim. E bem a tempo de um barco vir e tirá-la da água. Ela disse: vi meus olhos piscando diante de mim. O que aconteceu?
Nós inclinamos nosso ouvido e ouvimos seu choro. Joshua dizia: Você quer que Deus te ouça? Você inclina seu ouvido e o ouve. Aqui está, Isaías 55, 3. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, e farei uma aliança eterna convosco, as misericórdias certas de Davi. Quando escutamos a Deus, Deus nos escuta. Qual foi o problema que os israelitas tiveram que não entraram na terra? Jeremias 7, 24. No entanto, eles não obedeceram nem inclinaram os ouvidos, mas seguiram os conselhos e os ditames de seus corações maus e andaram para trás e não para frente. É isso que acontece quando você ouve aquele coração perverso seu. Deixe-me apenas desmistificar um mito hoje. Quando as pessoas dizem: você sabe, eu tenho um bom coração. Isso é uma mentira. Ninguém tem um bom coração. Alguém disse uma vez: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E eu disse: isso é presumir que somos bons. Não há nenhum que seja bom. Não, nenhum. Então nunca diga: você sabe o quê? Vou seguir meu coração. Você seguirá seu coração para a destruição. Você seguirá seu coração para a decepção. Você seguirá seu coração para a dor. Você seguirá seu coração para o arrependimento. Isso é o que ele estava dizendo. Não siga seu coração. Hebreus 12, 25 a 29. Isso é o que aconteceu com os israelitas. Veja que você não receba aquele que fala, pois se eles não escaparam, aqueles que recusaram aquele que falou na terra, muito mais não escaparemos se nos afastarmos dele que fala do céu. Esse é o problema hoje. A quem você está ouvindo? Foi exatamente isso que Deus disse a Adão quando o encontrou no jardim. Quem te disse que você estava nu? A quem você está ouvindo hoje? Agora tenha cuidado, porque há muitas vozes, muitas opiniões, muitas doutrinas. Sim, teologia muitos. Os ventos da doutrina estão soprando. Estou ouvindo apenas a Deus. Eu sei que soa ótimo, soa novo, soa fantasioso, mas estou ouvindo a Deus. Somos informados de que apenas aqueles que estão fortificados pela palavra de Deus permanecerão através deste último grande conflito. Ellen White diz, e eu acredito. Você tem que estar preparado. É por isso que Jesus, na tentação no deserto, não disse: Você está me ouvindo, Satanás? Ele disse: Não. O quê? Ele disse: Está escrito, está escrito, está escrito. Isso ainda é nossa proteção. Se você ouvir Deus quando Ele fala, Ele ouvirá você quando você falar. O que aconteceu com Salomão? Ele não ouviu. Casou-se com a mulher errada. O que aconteceu com os judeus nos dias de Cristo? Eles fecharam seus ouvidos, fecharam seus olhos, e o Senhor disse: Hipócritas. Mas o que ele diz, termino com isso: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, entendeu? Então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e curarei sua terra. A pergunta é: você está ouvindo ele? Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Lomakang. Estamos escutando, e pastor Hefferty e irmã Jill. Irmã Shelley, vou reservar um tempo para acessar a internet e assistir a esse sermão por mim mesmo. Uma vez salvo, sempre seguro, onde o Espírito Santo usa você para desmascarar essa ideia. Louvado seja o Senhor a todos. Eu sou o pastor Ryan Johnson e tenho a lição de quinta-feira e o título é Finalizando Bem. E aprecio que por volta desta época do ano estamos tentando ser alegres e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre a morte. E quando olhamos para a palavra de Deus, veremos a felicidade lá quando temos nossa vocação e eleição certas. Chegamos até aqui. Reunimos-nos como se fôssemos uma família aqui no livro de Josué. Temos estado com ele. Nós estávamos lá. Você estava lá? Enquanto ele estava com Moisés, ele aprendeu a apoiar seu líder. Sabe, nem todo mundo sabe como fazer isso. Algumas pessoas simplesmente precisam estar no comando. E então, ele mesmo se tornou um líder. Ele era eficaz. Ele era um líder de combate. Ele liderou através do Jordão, liderou até Jericó. Liderou até a herança. E então, renovando o pacto, um líder espiritual. E então, ele deixou um legado. Sabe, o livro de Josué começa com a preparação para a batalha, mas termina com um enterro. Após 110 anos, o velho soldado está pronto para descansar. Sabe, quando penso nisso, minha mente vai para 2 Timóteo. Eu acredito que está até na lição. Capítulo 4. Vamos em frente e ler isso. 2 Timóteo, capítulo 4, e vou começar no versículo 7. Paulo diz: Eu lutei o bom combate. Eu terminei meu curso. E então ele diz:
Eu mantive a fé. Joshua era um lutador, ele era um soldado, mas também ele era um líder espiritual. Sim, ele lutou contra aqueles que iriam contra Deus. Ele disse: Eu lutei o bom combate. Eu terminei o curso. Mas então, continua no versículo 8. Doravante está reservada para mim uma coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua aparição. E eu imagino, mesmo que essas palavras tenham sido escritas muito mais tarde, que se Josué estivesse lendo essas palavras quando ele chegou ao todos eles, ele poderia fazer um gesto para seus irmãos, e vou dizer: irmãs, lá em Israel, porque não é nosso objetivo chegar ao reino e que nossa família esteja conosco? Sim, sim. Você sabe, no entanto, quando este verso realmente me atingiu, pastor Lomakang, é engraçado que você contaria essa história sobre perigo e água. Tivemos um amigo que foi de férias. Ele tinha, 40 anos. E ele foi com sua família, e eles estavam lá fora, nadando na água, e ele ouviu a voz de seu filho lutando na correnteza. E ele olhou e viu o filho, e correu e pulou na água e nadou até lá. Ele era um homem forte. E ele agarrou o filho e puxou o filho para a segurança, empurrou-o para a mãe, e então a correnteza o pegou. E ele lutou. E ele não conseguiu. E eu quero que você saiba que isso partiu meu coração. Estamos aqui apenas sofrendo e, o que no mundo? E então eu me deparei com este versículo. Eu lutei o bom combate. Eu salvei meu filho, daqui em diante. Você sabe, o pastor C.D. Brooks costumava dizer, você não pode sobreviver neste mundo se não tiver um daqui em diante. E então eu percebi que ele tinha feito o que o Senhor o colocou lá para fazer. Isso é o que Josué está vivenciando enquanto chegamos ao final. Estou de volta ao capítulo 24 de Josué agora. E vamos lá e ler o versículo 29. Diz: E aconteceu, depois destas coisas, que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Louvado seja o seu nome. Versículo 30. E eles o sepultaram na fronteira de sua herança em Timnat-Seraque, que está no Monte Efraim, ao norte da colina de Gaás. Quero que você aprecie que mesmo na morte, Josué continua a pregar. Como isso é possível? Eles o sepultaram na terra de sua herança. Só estar lá é um testemunho de que o Senhor vai te levar ao lugar que Ele disse que te levaria. E então, veja o que diz o versículo 31. E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as obras do Senhor que ele fez por Israel. Já considerou que seu testemunho e seu exemplo vão sobreviver a você? É isso mesmo, lutou um bom combate. Você sabe, há muito tempo, a irmã Jill estava trabalhando com Jason e tínhamos um cavalheiro fazendo a narração, lendo a Bíblia, e eu enviei, e antes que o Dare to Dream tivesse a oportunidade de transmiti-lo, a pessoa que havia gravado morreu de câncer de pulmão, mas você não sabe que ele ainda está sendo ouvido, testemunhando por todo o mundo. Esse é o poder de ter um testemunho e dar um bom exemplo. Bem, vamos continuar. Diz no versículo 32, E os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó comprou dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata, e tornou-se a herança dos filhos de José. Ok, o que é isso? Você sabe, eu sei, nós sabemos. Mas eu gosto de conectar isso com a Escritura para que todos estejamos na mesma página. Isso certamente me ajuda. Eles enterraram José. Por que eles estão viajando com os ossos de José? Lembre-se, José foi um dos antepassados e eu quero voltar até Gênesis capítulo 50. E aqui está mais um cumprimento. Aqui está a morte de José. Agora, isso é lá naqueles tempos. Mas ouça o que diz em Gênesis 50, 24. E José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, e Deus certamente vos visitará e vos levará desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. O Senhor vai levar vocês para a terra prometida, ele diz. E José
fez os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente os visitará, e vocês levarão os meus ossos daqui. E, você sabe, quando eu li isso pela primeira vez como um homem mais jovem, pensei comigo mesmo porque José não queria ser enterrado na terra do Egito. Levem meus ossos. E isso é verdade, sim. Mas também ao levar os ossos para a terra prometida, é mais um lembrete de que o Senhor cumpre suas promessas. É mais um lembrete de que Deus cumpre suas promessas. Então, lá em Gênesis 50, 26, José morreu aos 110 anos, mesma idade de Josué, como apontamos. E eles o embalsamaram e ele foi colocado em um caixão no Egito. Agora, se você está familiarizado com as práticas de sepultamento dos judeus, é um pouco diferente das práticas de sepultamento dos egípcios. Você sabe como os egípcios fazem com a mumificação e tudo mais. José era um líder. Ele foi embalsamado e levado para a terra prometida. Mais uma vez, através do sepultamento de Josué em sua herança e do sepultamento de José na terra prometida, isso é um lembrete de que o Senhor cumpre suas promessas, está terminando bem. É um bom final. É um belo fim. O que significa terminar bem? Porque há muitos que começam bem. O rei Saul começou bem, foi ungido. Salomão foi mencionado anteriormente, ele começou bem. As pessoas que trabalharam na Arca de Noé começaram bem. Mas sabe de uma coisa? Há pessoas que não começaram tão bem. Talvez você não tenha começado tão bem, mas você pode terminar bem. E é isso que importa. Quando você completa a tarefa de Deus, quando você cumpre o plano de Deus para você, você pode terminar bem. Nós vemos isso com Josué na afirmação da aliança, na obtenção da herança e em fazer mesmo em tempos difíceis, mesmo quando ninguém mais apoiaria, pensando nos espiões, fazendo o que Deus disse para fazer. Vamos terminar bem? Escolhei hoje a quem servireis. Mas como diz a irmã Shelley em seu sermão, eu ainda nem assisti. Estou citando por fé. Como ela diz, escolha no dia seguinte e no dia seguinte. Continue a escolher o Senhor até o fim e você terminará bem. É um bom final, não é, pastor? Deixar um legado piedoso de fé e obediência é terminar bem. Pessoas sendo capazes de olhar para trás e dizer: bem, isso, pela graça de Deus, foi um bom exemplo. Em última análise, aspiramos ser como Cristo, mas eu mesmo aprendi a ser pastor com um bom exemplo, uma pessoa que anda nos estatutos do Senhor. Confie em Deus na morte como confiou nele na vida. Você termina bem. Eu penso no que Jesus disse na cruz: está consumado, e estava bem. E quanto a nós? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós que estamos vivos e permanecemos, para nós que somos chamados pela voz do arcanjo, é terminar bem. Amém. Vejo você no reino de Deus. Amém. Muito obrigado por fazer parte da igreja, Pastor Ryan, Pastor John, Pastor James e Shelley. Que incrível encerramento para este trimestre. Gostaria de dar a cada um de vocês a oportunidade de compartilhar um pensamento final. Só quero agradecer a cada um de vocês pelo que trouxeram para a mesa e só queremos sugerir a vocês que respondam ao desafio como Josué fez, dizendo: Senhor, quanto a mim e minha casa, escolheremos você. Amém. E não fique desanimado. Você sabe, Ezequiel 36 fala sobre esta nova aliança, uma aspersão que Deus nos dá, e ele diz: então você se lembrará de seus maus caminhos e de suas ações que não foram boas, e se odiará. Às vezes, as pessoas ficam sobrecarregadas porque se sentem mal por tudo o que fizeram. Isso é um bom sinal. É um bom sinal quando os pecadores não se sentem mal por todas as coisas ruins que fizeram. Mas, se você está se sentindo mal por tudo o que fez, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração. Sabe, passamos 13 lições consumindo este trimestre e só quero dizer que este trimestre me consumiu. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
Ouça a Deus e Deus te ouvirá. Amigos, há tantas coisas que abordamos nesta lição, mas são os temas da justiça pela fé. Amém. Isso realmente me tocou. Isso significa que, mesmo que você não tenha começado tão bem, isso mesmo, pela fé em Jesus Cristo, você pode terminar bem. Estamos muito gratos por você fazer parte da nossa família 3ABN. Aprendemos e crescemos enquanto viajávamos pelo livro de Josué juntos. Começamos um novo ano, 2026, e com ele um novo trimestre indo para o Novo Testamento, os livros de Filipenses e Colossenses. Convidamos você a se juntar a nós na próxima semana. Vamos orar. Santo Pai, queremos terminar bem. Que o Senhor ajude a cada um de nós nesse propósito, em nome de Jesus. Amém.